e agora nós vamos estudar a atividade 9 e 10 nessa videoaula. E vamos falar agora, a princípio, da escravidão e a produção cafeeira. E vamos falar hoje nessas videoaulas do nosso município de Angra dos Reis. E aí, estão curiosos para saber o que a história tem para contar para vocês desse período sobre a nossa cidade? Então fica comigo até o final dessa videoaula, sem preguiça, hein? Bom, gente, no século XIX, a maior parte da nossa população era composta, era composta por negros escravizados e libertos. Então, o Brasil era quase que meio que uma África dentro do Brasil. Esse quadro, não sei se vai dar para vocês enxergarem bem, mas ele vai te dar essa impressão, essa noção. Em 1840, por exemplo, fizeram uma estatística e quase metade da população do Brasil era de pessoas escravizadas. Nesse quadro aqui, né, que foi pintado nesse período, na década de 1840, mostra o centro do Rio de Janeiro, a atual Rua 1º de Março, antiga Rua Direita, num dia normal. E você vai perceber, chega mais pertinho aí do vídeo para você ver se consegue ver, que a maior parte aí da população que aparece no quadro é de pessoas negras escravizadas, ok? Então isso é perceptível aos olhos até mesmo das pessoas que nos visitavam, de estrangeiros. Esse quadro foi pintado por um francês. Então vamos lá. No século XIX, o café ele passa a ser o nosso principal produto de exportação. E a mão de obra empregada na lavoura de café, ela é escravizada. E a lavoura de café, por suas características e pela característica da produção, do plantio, da falta de tecnologia que não existia naquela época, exigia um número muito maior de trabalhadores do que as outras produções que tivemos no Brasil. O café exigia muito mais mão de obra do que a produção lá da cana-de-açúcar, até mesmo do minério. E isso fez com que no século XIX aumentasse muito o número de escravizados no Brasil. Então, para atender a demanda da produção, entre 1800 e 1850, mais de 1,5 milhão de pessoas escravizadas foram trazidas do continente africano para o Brasil. E aqui neste quadro, eu não sei se vocês vão conseguir ver também, chega mais pertinho, ajuda aqui a professora, ele mostra bem nessa tabela, né, esse número que aumenta tão expressivamente nessa data. E no ano de 1850, a Lei Eusébio Queiroz vai proibir o tráfico de pessoas escravizadas para o Brasil. Apesar dessa lei, o tráfico ainda continua existindo por muitos anos, tá? Eles continuaram assim, fazendo meio que vista grossa, grande parte das autoridades e muitos proprietários de fazendas, eles acabavam burlando a lei e trazendo para o país pessoas escravizadas do continente africano. E agora, pessoal, nós vamos falar sobre a nossa cidade, a cidade de Angra dos Reis, que está aí com a sua história intimamente ligada ao tráfico de pessoas escravizadas da África. Bom, Angra dos Reis ela ficou famosa no século XIX como sendo o paraíso aí dos contrabandistas de escravos. As nossas praias, né, do nosso município eram ótimas para que os contrabandistas, né, traficantes de pessoas, desembarcassem aqui ilegalmente aquela população de pessoas escravizadas para abastecer as fazendas produtoras de café do Vale do Paraíba. Então,
aqui na nossa cidade vivia o comendador José Joaquim de Souza Breves, um dos maiores contrabandistas de pessoas escravizadas. Contrabandista não digo, né, gente, mas receptor de pessoas escravizadas. O comendador José Joaquim de Souza Breves produzia na sua fazenda, no bairro do Bracuí, atualmente, a fazenda Santa Rita, cachaça. Sabe que tem um engenho lá, vocês já ouviram falar? Pois é, naquelas terras ali, exatamente onde ficava o engenho, é que ele produzia a cachaça que era negociada com os contrabandistas de escravizados. A mão de obra que ele contrabandeava servia para alimentar as suas fazendas produtoras de café que ficavam no alto da serra e também no Vale do Paraíba, Paulista e Fluminense. Então, daqui de Angra, da região do Bracuí, eles subiam pela serra para chegar então até as fazendas onde ele produzia café. Aqui ele produzia a cachaça. Atualmente, nessa região, nós temos o Quilombo Santa Rita do Bracuí, que nasceu de uma doação de terras desse comendador a seus escravos em testamento, no ano de 1879. Esse quilombo vai surgir desta doação. O comendador, ao falecer, não tinha herdeiros e ele achou por bem, em testamento, libertar os seus escravos e doar parte do território dessa sua fazenda para eles. Bom, devido à pouca orientação desses trabalhadores e sobre seus direitos, grande parte dessas terras herdadas acabaram sendo comercializadas ilegalmente, alimentando aí grandes empreendimentos imobiliários da área. E nós temos uma charge e uma questão aonde eu peço para que vocês analisem essa charge que eu coloquei aqui no quadro e vocês façam uma relação dela com o que a gente acabou de falar. Nós temos aí, um grande empreendimento surgindo justamente em terras quilombolas nessa charge. Então, vamos analisar e, com isso, escrever a respeito, respondendo bem legalzinho essa questão, tá bom? Voltando aqui a nossa história da cidade. Em dezembro do ano de 1852, um navio tombeiro é um navio que trazia, era um nome que era dado aos navios que traziam pessoas escravizadas, também chamados de navio negreiro, norte-americano, que ele era dos Estados Unidos, com mais de 400 escravizados africanos, naufragou ali no Bracuí. Sua tripulação, ela foi detida e supõe-se que que essa mão de obra, as pessoas deduzem, porque foi nas terras ali no Bracuí, coincidência, nas terras do comendador. Então, se supõe que eram cargas, que era uma carga ali negociada, uma carga de pessoas escravizadas negociada por ele, tá bom? E aqui nós temos um trecho de uma revista que trata sobre esse assunto, que faz uma pesquisa sobre esse assunto e que vai dizer o seguinte: ao aportar o barco, comandado pelo americano Gordon, muitas canoas se aproximaram e os africanos desembarcaram em terras da fazenda Santa Rita. Veja bem quantas evidências históricas que nós temos aí a respeito desse naufrágio, e da possível culpa do comendador nesse processo, mas, assim, a justiça na época não conseguiu averiguar. E com isso, gente, nós terminamos a nossa aula. Eu trouxe para vocês aí vários elementos que mostram como a cidade de Angra dos Reis ficou aí intimamente ligada a essa questão da escravidão. E não sei se vocês repararam que o ano que isso aconteceu foi bem depois da promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, que
proibia o tráfico de escravos, certo? Então, um abraço e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!